assim, de exemplos de códigos legados, o que acontece, né? O que a gente precisa fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei um tema, tipo, eu tenho que alterar o mesmo código em todo lugar. Isso aqui se trata de código duplicado, né? Muitas vezes a gente tem um código em vários lugares e a gente fica lá só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Quando precisa alterar num lugar, o comportamento, né, pode mudar e você acaba esquecendo. Um dos tópicos aqui, por exemplo, algo muito comum em código legado, né? Código duplicado. Código duplicado é uma abertura também muito grande para bugs, justamente pelo fato de você poder ter dois comportamentos diferentes para a mesma coisa. Copiar e colar o mesmo código nem sempre é um indicador de produtividade, vamos dizer assim, né? Às vezes você acha rapidinho copiar e colar, mas na verdade é pior, é mais lento. Em geral, o tempo que você se perde em remover o código duplicado é maior que o tempo gasto, né, copiando e alterando. E o transtorno, né, do comportamento distinto que você vai ter, né, você vai às vezes demorar muito para achar, né? O ideal é centralizar a funcionalidade. Aqui tem um exemplo aqui de uma classe, né? Uma classe, eu vou resumir a classe porque é uma classe muito ruim, né, o código dela. E ela tem em comum coisas com a próxima classe, né? Vocês vão ver. Essa login command, você vê que os atributos são parecidos, os nomes dos métodos são iguais, né? Força da implementação. E aí, né, a gente vai juntar esse código, né? Por exemplo, eu peguei só o método write, que tem muito método, ele faz um output string, vai printando um header, size, né? E login command, você vê que a diferença é praticamente nada, né? Na verdade tem mais código, né? Mas é muito grande o código, apenas para entender. Aqui é o UML deles, né? Você vê que essas que estão grifadas são as coisas que estão duplicadas, né? Na verdade, os atributos duplicados. Aí simplesmente a gente, com uma refatoração pequena, claro, sempre lembrando que tem que ter testes, né? A gente escreve testes tanto para uma quanto para outra, para garantir que o comportamento não quebra. E, né, tem essa classe aqui, que a gente criou a partir daquelas duas, ela vai ser uma super classe das duas. E a outra classe, ela vai ser, a gente vai tirar, por exemplo, ó, as duas classes anteriores vão se resumir a isso agora. Ela simplesmente tem dois métodos que também estão na classe pai, né? E os consultores, né, que são independentes. E aí o que acontece? Você simplesmente vai ter essa classe que está tudo duplicado e simplesmente, né, como posso dizer, você só sobrescreveu o que é diferente, né? Se por exemplo esse get como deixar tem um comportamento específico para esse add employee cômodo, você viu que até renomeei. É outra coisa que é muito importante na hora que você trabalha com código legado, às vezes você só renomear a classe já ajuda, né? Ou no método, às vezes você não precisa nem fazer nada, porque às vezes os nomes são muito abreviados, isso é ruim de trabalhar, né? Aí eu achei legal isso que tinha o autor cita, né? Que seria apenas uma fechadura para entrar. Você não pode dar muita abertura, o cara tem muita abertura para entrar numa classe, por exemplo. Se você, geralmente, umas classes que fazem muitas, que é muito usada, vamos dizer assim, é bom só ter um método de entrada, ou seja, só um único método público. Os outros métodos são sempre privados. Por quê? Porque você impede, às vezes, de, por exemplo, alguém que vai usar aquela classe, ela não vai perder muito tempo analisando qual método que eu vou ter que usar. Simplesmente é o público, só tem aquele. Então, né, nesse seria princípio, vamos dizer assim, né, quando temos apenas uma entrada para o comportamento, fará com que o seu sistema seja muito mais facilmente alterado, né? O cara, justamente por ele não ter que ficar se matando, cara. Pô, tem 10 métodos, como é que eu vou alterar?
não haverá necessidade de implementar muito código, né? O ser humano tem uma capacidade maior em trabalhar uma área de foco menor, né? Ele só vai focar naquele método, não vai se dispersar, né? E trará ortogonalidade ao código, né? Que aí é o próprio princípio, né? Que o autor citou, que inicialmente foi articulado por Benjamin Graham, onde dizia que o código deve estar aberto para extensão e fechado para modificação, que é aquela ideia. Nos exemplos anteriores, por exemplo, eu simplesmente só ia estender a classe, do que é diferente. Por exemplo, agora eu preciso fazer um para, sei lá, para adicionar funcionários, ou outra coisa do gênero, mas vou usar os mesmos métodos. Só sobrescreveria o que é diferente e o que for igual estaria na superclasse, ou seja, não alteraria a superclasse, né? Ela continuaria sempre igual, o que evita de ter bugs inesperados, né? E quando você tem código legado, muitas vezes você não tem testes, ou tem testes insuficientes, vamos dizer assim, e evitaria que ocorresse algum bug inesperado nas classes anteriores, nas classes antigas, e só na classe nova. E aqui, né, um outro tema que também está no livro, que é interessante, que eu não consigo colocar essa classe como conteúdo de teste. Dificuldade, às vezes, de pegar uma classe antiga, né? Geralmente a gente acaba nem fazendo, né? Essa é a verdade. Toda vez que tem uma classe antiga, a gente altera e nunca põe teste achando que é uma coisa impossível de se fazer, né? Problemas aí no código legado, né? Objetos de classe são difíceis de serem criados, o teste não será fácil, né, de ser construído, né, devido a isso. E o construtor faz chamadas que pode causar problemas inesperados, ou chamar outras classes, que chamam outras classes, e aí você acaba desanimando de fazer o teste. Achei legal ser, por exemplo, não tema em algumas situações do teste, é muito difícil ser criado e quebrar um encapsulamento de atributos e métodos. Pois em código legado, o design não costuma ser dos melhores, e os testes têm que ser feitos, mas tem que ser bem claro, né? Sempre bem claro os testes. Então, por exemplo, às vezes existem muitos métodos privados, né? Você olha o código feio, horroroso, só que você só quer alterar aquele método. Você só quer alterar aquele método, tira ele do privado e põe em public, protect, não interessa. O código, às vezes, é privado, o cara nem sabe por quê, às vezes não há necessidade dele ser um método privado. Simplesmente vai lá e põe e faz o teste. Tem também um outro caso que é ruim, né, para fazer o teste, que é esses parâmetros irritantes, vamos dizer assim. O código legado geralmente possui parâmetros de design duvidoso, com objetos difíceis de serem distanciados. Pode simplesmente passar nulo inicialmente nesses parâmetros, e o compilador facilmente mostrará onde correu o erro. Mas, né, não é muito bom fazer isso fora do ambiente de teste. Não é muito bom criar métodos, por exemplo, você seta muito parâmetro nulo em produção. Isso aí é em testes porque você, por exemplo, você faz um teste, roda e você sabe onde quebrou, ou vai dar um pointer ou algo do gênero, e você pode, né, corrigir a partir dali, antes de continuar. Também tem uma outra técnica para evitar também no pointer exceptions, que é esse null over pattern. Que ao invés de, por exemplo, às vezes a gente faz uma select no banco, ou algo assim, em vez de a gente retornar null, tipo, procurei o produto 10, só que no banco não tem o 10. Então a gente cria um objeto chamado null produto, o produto null, que simplesmente é um objeto produto. Provavelmente você vai ter que criar uma interface, né, produto, uma interface chamada produto, e ter a implementação real, que é o que você quer, e a implementação nula, que simplesmente não faz nada, né? Apenas para evitar no pointer você tem que ficar toda hora, if diferente de null, if diferente de null. Então você faz essa forma. Só que, né, também tem um lado negativo, né, você usar isso aqui demais, né?
né, peguei um método aqui, por exemplo, que ele conta, né, quantos empregados pagos, né, faz um for. Eu achei interessante esse for, não sei se eu vejo que ele faz com o iterator, né? A gente faz de uma maneira, geralmente usando o while, né? Eu achei bem bacana, né? Por isso que eu peguei esse exemplo assim, meio que proposital, né? Uma maneira de usar o iterator dentro do for. Só que, por exemplo, aqui pode ser que um desses empregados aí não seja nulo, né? E ele está querendo saber quantos empregados foram pagos. Mas dessa forma, daria um bug, né? Ele me informaria a quantidade incorreta. Se um deles ou dois é nulo, então tem que tomar um pouco de cuidado também quando se trabalha usando esse no pattern, né? No object pattern. Tem uma outra técnica aqui que é o Parameterize Constructor. Né? Interessante, né? Uma técnica quando temos que criar construtores que criam objetos. Aquele caso assim, você tem um construtor, dentro do construtor ele cria outro objeto, faz new e por aí vai. Por exemplo, aqui em cima é o método antigo e aqui em cima é o método, né, novo. Né? Na verdade a gente criou um terceiro método aqui, que é que se em vez de você, sempre que você tiver esse caso, criar o objeto dentro do construtor, você recebe ele por parâmetro, né? E o método antigo, você, para preservar a assinatura, nunca é bom você apagar o método assim por apagar. Se você não tiver certeza que ele é usado em outro lugar, você mantém a assinatura e chama um método novo, sempre fazendo dessa forma, passando livre no construtor. Né? Porque aí você tem um ponto de partida, por exemplo, para mocar um objeto, um fake collaborator, alguma coisa assim. E desse jeito aqui é impossível, né, você testar sem testar a classe meio receiver junto. Né? Tem também outro caso, que eu acho que nesse caso aqui, até outro dia uma pessoa aqui mesmo da empresa passou, né, que é a dependência global. Especialmente ocorre quando você utiliza objetos singletons, né? Por exemplo, DAOs, né? Geralmente você só vai ter uma instância dos DAOs, services e tal, né? E às vezes você cria de uma maneira. Né? Geralmente são ruins de serem criados em ambientes de teste, né? Justamente por muitas vezes serem estáticos, você não consegue simular. Não consegue simular, por exemplo, o comportamento, não consegue mocar ou usar algum fake. Você é obrigado a usar, só que, por exemplo, se é um DAO, conecta no banco de dados. Você não vai querer conectar no banco de dados para fazer um teste unitário. Né? Aí tem uma prática aqui que é interessante. Né? E é um exemplo, por exemplo, o cara tem um repositório, ele faz um get instance, ou seja, pega esse find associate aí, por exemplo, que é um método estático. Por exemplo, se eu quisesse testar essa classe facility, eu não conseguiria sem fazer, por exemplo, a select. E aí a sugestão, né, é você criar um atributo estático na classe e no get instance você sempre verificar. Se não existir a instância, cria e você tem uma entrada para o teste, né? Uma instância de teste, onde você poderia injetar essa instância. Por isso que nunca é bom você pegar classes que você faz assim, estáticas, que possuem métodos estáticos, e acessar diretamente. É sempre bom, esse método get instance, é bom ter, né, algo parecido, para você poder ter uma entrada para o teste. Né? Aqui, por exemplo, esse permit repository instance, podia ser por exemplo, podia ter uma interface que fosse a mesma da original e a mesma do fake, e aí você conseguiria, né, utilizar o seu teste, por exemplo, não fazia nada nos métodos de DAO, você só implementaria os métodos vazios, ou mod, e conseguiria usar uma boa. Outra maneira, usando esse reset for test, que simplesmente seta null, como o método já faz new, também funcionaria.
Isso aqui para finalizar a palestra, que seria esse onion parameter, né? Seria quando você tem uma classe que tem outra classe que chama outra sempre dentro do construtor. Se trata de classe que cria outros objetos em seu construtor que precisa de parâmetros assim sucessivamente. Em geral, são extremamente difíceis de criá-los sem a utilização de fake colaboradores. Aqui o exemplo. Algumas das tags podem ser utilizadas. PESLU, Start Interface, e Start Implementer, que eu darei mais detalhes na próxima palestra.